Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Eu quero hoje trazer para vocês, queridos, uma meditação. Não vai ser assim uma mensagem. Vamos meditar nesse texto aqui. Que essa semana tem sido bem corrida, bem difícil. E ontem nós tivemos o nosso grupo Pérolas lá na casa da Marisete. E eu queria falar com vocês que terça-feira que vem vai ser lá na minha casa. E eu queria que você levasse uma coisa bem gostosa, porque vai ser a nossa última reunião do Pérolas. Por quê? E aí eu já quero avisar para quem pode e quem quer abrir a casa para nós começarmos as unidades em casa. A unidade em casa, ela é todo dia, toda semana, uma vez por semana, na sua casa, se você liberar a sua casa para isso, tá? Aí nós vamos ter um treinamento e vamos ter líder que vai estar cuidando desta parte. E o Pérola vai ficar como uma rede de mulheres, né? Nós vamos ter cultos mais para frente, mas esse era o nosso propósito. Nós começamos um grupo de compartilhamento para depois ele se tornar em unidades em casa com o propósito de evangelizar, tá? Então, eu estou perguntando, quem quiser, procure a mim, pastora Ana, os pastores aqui. Nós estaremos direcionando, estaremos também treinando um líder. Você não necessariamente que vai abrir a casa não vai ser o líder. O líder nós temos, são treinados para isso, que sempre vai levar uma palavra, que normalmente é a palavra do pastor Jorge no domingo à noite, que será a palavra transmitida para a unidade em casa, com todo o direcionamento da unidade em casa. Tem todo um modelo. É um tempo certo, a palavra tem que ser certa, o motivo certo para evangelização, tá? Então, a líder já estará, e os líderes já estarão treinados para isso, tá ok? Mas então, o último será 8 horas lá em casa na terça-feira. Nós vamos fazer tipo uma despedida bem gostosa, com uma comida bem farta, né? Amém? Glória a Deus. Estamos todos de dieta, mas vai ter comida farta, né? A gente dá uma beliscada, né? Então, Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, esta é a tua palavra, Deus, e eu peço que teu Espírito nos dê sabedoria, graça, direção para nós transmitirmos aos teus filhos aquilo que o Senhor sempre comunica ao nosso coração através desta palavra tão conhecida, mas que se renova a cada dia que nós propomos observá-la e meditar nela, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você viu que ele fala aqui pelo menos 3 vezes nesse texto que nós lemos? Ser forte e corajoso. Fala aí pro teu irmão. Ser forte, corajoso. Vocês sabem que eu normalmente não falo isso, né? Falar pro irmão, falar pro outro. Né? Tem gente que detesta isso na igreja, né? Às vezes a pessoa chega na igreja, está quietinho, né? E nós não temos um modelo, principalmente para o novo convertido, né? A gente fica lá, fala pro teu irmão, né? Pessoa que não gosta. Mas eu já falei, acho que para vocês umas 3 vezes só, né? Então essa é mais uma hoje, tá? Ser forte e corajoso é a palavra de Deus para mim hoje. Para mim primeiro, tá? Foi para mim primeiro. Antes de ser para vocês, foi para mim.
né? Porque tem dia que você pensa assim, que você está tão fraquinha, e está mesmo, né? Do ponto de vista humano, nós estamos mesmo. Estava falando com a pastora Ana, que tempo difícil, né, pastora? Que tempo maluco, o tempo em que nós estamos vivendo. Mas eu sei de uma coisa, nesse tempo maluco, nesse tempo doido, Deus me manda ser forte e corajoso. Assim como ele foi com Josué. E as promessas de Deus aqui para Josué, né, logo após a morte de Moisés, né, servo do Senhor, pensa, Moisés passou um tempo, né, longo liderando aquele povo, né? E aí quando ele morre, Deus coloca Josué e fala, ser forte e corajoso. A coisa difícil para a gente é quando a gente perde, né, alguém assim que foi nossa referência, que foi nosso líder tanto tempo, né, como Moisés tinha sido para aquele povo, e Josué ali havia perdido. Tinha pouco tempo que Moisés havia falecido, né, e Deus chama Josué para fazer o que talvez seria Moisés que faria se ele tivesse vivido um pouco mais. Mas Deus traz instruções preciosas aqui, e é nessa palavra, é nessa promessa, é nessa confiança que nós temos que continuar caminhando, seja o tempo qual for em que nós estivermos e seja qual for a dificuldade que nós estivermos enfrentando. Deus, essa palavra foi para Josué, mas a palavra é para mim hoje, para você hoje, pastora, pastor, jovem, mais idoso, mais novo, casal, família, a palavra é para você hoje, agora. Ela não ficou obsoleta, ela não ficou para aquele tempo, ela não é para aquele tempo, ela é para agora, para hoje. 2021, 15 de junho de 2021 e até o dia que Jesus voltar. 16, é verdade, né? Então, ser forte e corajoso. Olha o que ele fala no versículo 5. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Você pensa que você está de pé na fé, na caminhada com Deus, com lutas, com tantas coisas que você já passou, é porque você é bonzinho? Não! É porque a garantia da presença de Deus conosco é todos os dias da nossa vida. Pense nisso, quando você achar que Deus está longe, como eu acho às vezes, você acha, todos nós um dia achamos que Deus estava longe de nós, que Deus não ia responder aquela oração nunca, que Deus não ia nos ouvir, saiba e faça esse esforço e diga para a sua mente, para o seu coração, Deus não me abandona nunca, 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 nunca. Ainda que você não sinta Ele perto de você, ainda que você não veja Ele perto de você, ainda que você não ouça a voz dEle perto de você, Deus jamais abandona seu filho querido, porque você é filho e filha querida do Pai. Ele te salvou, então Ele não te abandona. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. E eu já falei isso aqui ontem, falei semana passada. Todas as vezes que Israel se viu em maus lençóis, todas as vezes que Israel se viu diante de inimigos terríveis, todas as vezes, na maioria das vezes, e quando eles sucumbiram, quando eles perderam guerra, foi por causa da desobediência. Foi por causa de não ouvir a recomendação de Deus. Porque Deus caminha conosco todos os dias. E assim ele estava com o povo e com Josué, né? O cuidado de Deus com você, ele é incansável. Muitas vezes nós cansamos de lidar com pessoas difíceis, não cansamos? Cansamos, às vezes, de lidar até com filho difícil, né? Eu não tive, assim, filhos difíceis, graças a Deus por isso, mas muitas vezes nós cansamos. Meu Deus, estou cansada, amor, dessa pessoa, estou cansado de lidar com isso, né? Às vezes você cansa, porque você é humano, você é falho, você tem pouca resistência. Mas deixa eu dizer, Deus não cansa de ninguém. Deus não cansa. Ele pune, ele às vezes dá uma dose mais forte de um castigo, até para salvar você, para salvar sua alma, salvar você da perdição e do caminho errado que você está indo. Mas Deus não se cansa de você. Ele, o cuidado dele é diário. Estarei com vocês todos os dias. E ninguém poderá nos resistir.
na sua caminhada para o céu, se você estiver obedecendo a Deus, interponha no seu caminho qualquer obstáculo que quiser interpor. Deus te dará força para vencer esse obstáculo. Deus te dará força para vencer. Deus estará com você, né? Então o Salmo 121 vai dizer para nós: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uau! Se o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e eu sou a coroa da criação, o homem e a mulher é a coroa da criação, tudo foi criado por sua causa, por minha causa. Quem cuida de você é ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel, o guarda de Israel. Senhor aqui, o meu socorro vem do Senhor. Fala do guarda de Israel, aquele que protegeu, aquele que fez e que faz com que Israel permaneça sendo nação, com que Israel permaneça sendo um país que foi disperso, que foi destruído, não é? A própria localização, Israel não era mais um país, passou assim durante muitos anos, mas Deus pegou cada um e foi trazendo. Deus foi trazendo um por um. Hoje, Israel é uma nação que estava dispersa no mundo todo por causa da desobediência. Mas hoje ela continua sendo nação porque Deus trouxe, Deus preservou. E aqui Deus estava falando isso para Josué. Ser forte e corajoso, porque ninguém vai poder. Você pode estar na maior fraqueza que estiver. Quando você recebe uma palavra assim, uma palavra de Deus, que Ele estará com você todos os dias e que ninguém poderá te resistir, meu irmão, não duvide disso não. Só faça a parte que você tem que fazer. Deixa o restante com o Senhor. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Brama os montes, os mares agitam, pode fazer uma bagunça, mas eu sou Deus. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra é para Márcia, tá, irmãos? Essa palavra é para mim. Mas é para você também. Porque eu fico muito preocupada com algumas coisas, mas o Senhor fala para mim e para você: quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está agoniado? Está angustiado? Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É Ele, é Ele. Nós não temos condição de nos guiar num mundo tão caótico, tão cheio de bagunça, tão cheio de tantas coisas horríveis. Mas o guarda de Israel está conosco. É Ele que nos conduz, é Ele que nos leva. Então Josué recebeu esta palavra. Quem poderá? Ninguém poderá vos resistir. Ninguém, ninguém. E teve vários inimigos de Israel que vieram tentar fazer aliança com Israel, exatamente porque viram que existia neles um poder que não era normal, mas era um poder sobrenatural de Deus, né? Então, queridos, é nessa confiança. E Deus vai dizer para ele, assim como prometi a Moisés, né, que estaria com vocês todos os dias, eu estarei com você. Porque para Josué não era uma coisa fácil naquele momento conduzir aquele povo. Ele já havia vivido um tempo ali com Moisés, né? Ele já havia visto ali algumas batalhas que Moisés havia vencido, mas não era fácil. Mas Deus disse para ele, da mesma forma como eu fui com Moisés, e eu digo para você hoje, da mesma forma que Deus foi com Abraão, que Deus foi com Isaac, que Deus foi com Jacó, que Deus foi com Moisés, que Deus foi com Daniel, nós poderíamos ir na Bíblia toda. Deus é com você, pastor Jorge. Deus é com você, pastor Ricardo. Nós estamos hoje numa missão que não é tirar o povo judeu do Egito e chegar com eles na terra prometida. Mas a missão é a mesma. Nós estamos tirando gente das trevas e colocando eles no caminho do céu. Nós estamos tirando gente do inferno e levando eles para o caminho de Deus. Nós estamos tirando gente da perdição eterna e colocando ele no caminho de Canaã. Então a nossa batalha é a mesma.
Nós temos um inimigo, nós temos 3 inimigos ferozes que quer te derrotar. O mundo, sistema pecaminoso e contaminado. A carne, tua carne caída, sua natureza pecaminosa. E o diabo. Nós temos esses 3 inimigos. Mas o último, que é Satanás, já foi vencido na cruz pelo sangue de Jesus. Então a sua vitória está decretada. O mundo, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, a sua confiança nesse Deus. Que esse sistema está aí desse jeito porque Deus permitiu. Mas dentro desse sistema tem um outro sistema que é o reino de Deus, que ele nos dá capacidade para nós vencermos dentro desse reino. A igreja é um povo tirado para fora desse sistema, para fora do mundo, para fora de tudo que eles praticam. E a nossa carne, a gente vence enchendo-nos do Espírito Santo de Deus, lendo a palavra, nos alimentando da palavra, tendo comunhão com o corpo, jejuando. É assim que você vence esse inimigo. Quer deixar a sua carne fraquinha? Jejue bastante. Você vai ver o espírito prevalecer e a carne enfraquecer. E quando a Bíblia está falando de carne, não está falando de corpo, não. O corpo você tem que cuidar dele. Está falando dessa natureza velha, caída, pecaminosa que nós herdamos de Adão. Esses são os nossos inimigos. E olha, eles são sutis. Hoje as pessoas confundem muito desejo, coisas do coração, desejos que não é para ser, com sentimento. Ai, eu estou sentindo. Interessante, pastor, que sabe, eu nunca sinto às vezes vontade de pedir perdão quando me ferem. Na hora que te fere alguém aqui, ai, vou perdoar. Ai, tu já viu alguém assim? Vou perdoar essa pessoa que me ofendeu? Com um sorriso no rosto? Você perdoa, ó, lágrimas, às vezes de sangue, chorando suor. Eu sei o que é um processo de perdão assim. Sabe por quê? Porque isso não brota assim não. Mas você tem que ser forte e corajoso para perdoar, como Jesus mandou você perdoar. E é a única condição para eu entrar no céu. É perdoar quem me ofendeu. Que guerra, que batalha contra o homem hedonista da sociedade relativista que colocou ele no centro. Eu. Tem que ser você. E Jesus manda você matar você, crucificar a sua carne. Ele é que tem que estar no centro da sua vida. É isso que a palavra me ensina e te ensina. É isso em nome de Jesus, igreja. Não tem outra coisa aqui, não tem outra coisa. Chega de tanto botar seu ego lá nas alturas. Ele vai te levar para o buraco. Ego tem que estar debaixo do pé. Tenha a posição que você tiver, tenha o diploma que você tiver, tenha a cultura que você tiver. Teu ego não é bom, ele tem uma natureza ruim, caída e pecaminosa. Mas ele sujeito ao poder do nome, da palavra e do sangue de Jesus, você vai ser uma bênção na mão de Deus. Aí nós vamos conquistar, como está sendo falado aqui na segunda-feira. Sabe por quê? Você conquista com uma missão. Você não conquista para dizer eu conquistei, eu sou melhor. Não. Tem uma missão. Há uma missão. Isso é o último ponto que eu quero falar aqui. Não vou falar agora não, mas é muito importante. Essa coisa de tomar posse. Josué havia lutado, olha, ele diz, assim como eu fui com Moisés. Interessante que lá em Êxodo 17:14, é a batalha dos judeus contra os amalequitas, onde Moisés precisava que o braço dele fosse sustentado por Arão e Ur, né? Quando termina aquela batalha, Deus disse assim, olha, então o Senhor disse a Moisés, escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome, o Senhor é a nossa bandeira. Por que Deus faz isso? Por que Deus mandou lá em Êxodo, muitos anos antes? Registra-o para que Josué sabia que ele estava falando. Ó, quando Josué tem que passar com o povo e adquirir a terra, ele diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué sabia de vitórias. E eu quero dizer para você que está enfraquecendo. Eu quero dizer para você que está pensando em mudar de ideia.
Quantas vitórias Deus já te deu? Quantas conquistas você já alcançou na presença do Senhor? Quantas libertações, quantas curas, quantas ministrações, quanta coisa Deus já te respondeu? Isso é uma retrospectiva que nós temos que fazer sempre quando nós desanimarmos. O inimigo faz com que a gente tenha muitas vezes uma memória curta. Nós estamos passando por um momento de luta focal. Nós estamos passando por uma batalha focal. Mas nós já vencemos várias lá para trás. Várias. E nós nos esquecemos. Ah, Deus não está comigo. Ah, Deus me esqueceu. Não, Deus está contigo todos os dias da sua vida. Lembre-se disso. Você nunca pode ter uma memória curta com relação ao seu Deus, porque o seu Deus nunca te abandonou, seu Deus nunca te deixou. É isso que esses textos e as páginas da Bíblia mostram para nós. O que Deus deu mais para Josué, para que ele passasse o Jordão e possuísse a terra? Certeza da sua presença. Oh, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode perder muita coisa nesse mundo. Você pode perder tudo, mas não perca a presença de Deus com você. Ela é fundamental, ela é essencial, ela é a fonte da sua reconstrução e da sua vida toda. Por favor, não perca. É horrível você não sentir mais a presença do Espírito Santo. O salmista Davi fala isso para nós quando ele peca e que ele escreve o Salmo 51 e vários outros salmos que ele escreveu. Não retires de mim o teu Espírito, não me lances fora da tua presença. Porque quem já experimentou o Espírito de Deus, quem já experimentou a paz do céu, eu penso que é muito difícil você voltar àquele estado de mornidão, aquele estado de mente cauterizada. E eu tenho visto muitos cristãos que já foram e perderam essa comunhão e hoje eles têm uma dificuldade enorme de voltar, porque o inimigo cega, o inimigo lança coisas na mente. As pessoas muitas vezes que foram decepcionadas, deixa eu dizer para você que está me ouvindo, Deus nunca te decepciona. Quem te decepciona é o homem mortal. O teu Deus está de braços abertos te esperando, hoje e sempre, porque Ele não rejeita um coração contrito, um coração arrependido. Então, queridos, a certeza da presença de Deus era mais do que uma garantia de que Josué conseguiria tomar aquela terra povoada por inimigos, terra física mesmo. Eles precisavam a presença de Deus. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei, nem o abandonarei. Queridos, todos nós temos essa promessa de Deus. Isso é motivo de você adorar, louvar, engrandecer e permanecer firme. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Covardia, que no grego significa aquele que foge da batalha. Deixa eu dizer para você que está me ouvindo, se você estiver pensando em fugir da batalha, não faça isso. Porque o espírito que foi dado a você, o espírito daquele que recebe Jesus, não é um espírito de covardia, mas de poder e amor. Olha que duas qualidades interessantes, né, pastor? Parece que elas não se interpõem, mas é isso mesmo. Poder que vem de Deus, amor de Deus que está derramado nos nossos corações. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito que você tem, você que recebeu Jesus, e aqui não é o Espírito Santo não, tá? Porque é espírito com letra maiúscula, é o seu espírito. O espírito do homem que recebe Jesus. Você é tomado por uma qualidade maravilhosa, que é poder, vontade de vencer, força para vencer, aquele que não recua facilmente, e também amor. Essas duas coisas você precisa, poder e amor. Portanto, não se envergonhe do meu testemunho, do prisioneiro aqui, Paulo falando que eu sou, mas participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou com santa vocação. Olha como esse texto, olha como esse versículo, olha como que a mentalidade de Paulo
era um tanto quanto antagônica ao que nós vemos hoje. Os sofrimentos muitas vezes nos colocam para baixo. Paulo aqui estava mostrando poder, força, ao ser um prisioneiro por causa do evangelho. Nós não chegamos a esse ponto. Talvez não cheguemos, não sei. Mas é isso que nós precisamos encarar. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Se o Senhor está conosco, seja numa prisão por causa do evangelho, seja num calabouço por causa do evangelho, você vai ter força para passar por isso. Nós vamos ter força para passar por isso, porque Ele está conosco, a presença dEle está conosco, o Espírito dEle está conosco. É isso que fez com que Pedro dormisse na prisão. O texto lá de Atos diz que Pedro estava guardado na prisão. Que termo interessante, né? Alguém se sente guardado numa prisão? Sim, Pedro era. Pedro estava guardado na prisão e a igreja fazia incessante oração por ele. Aí Pedro dorme lá na prisão, daqui a pouco, terremoto, balança tudo. Deus, se precisar romper grilhões, quebrar ferrolho para você, Ele faz, porque Ele é Deus. Coloque isso hoje no seu coração. Me perdoe, me desculpe por estar falando tão brava não, com tanta ênfase. Porque essa palavra mexeu muito com o meu coração hoje. E eu falei com meu esposo, eu não preparei direito a palavra, hoje eu vou dar uma meditação para os irmãos. Mas é assim que o Espírito de Deus faz, porque é Ele que faz, é Ele que sabe, é Ele que é Deus, é Ele que usa, é Ele que honra. Esse é o nosso Deus, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que ninguém se glorie na minha presença. Entenda isso, o dia que nós entendermos isso, nós vamos ser cristãos fortes na presença dEle. Porque toda glória, toda honra, todo louvor será dado a Ele. A pastora Lúcia, quando chegou, eu abri a boca assim. Ela falou assim, que isso, Márcia, você vai me engolir? Eu estava tão cansada. Foi embora o cansaço. E aí Deus vai dizer assim para Josué, ser forte e corajoso. Meu Deus, não parece já que Deus teria que chamar alguém para passar aquele Jordão, para conquistar aquelas nações todas? Alguém que já tivesse uma força descomunal? Não. Ele coloca um verbo no imperativo. Seja. Ele está dando uma ordem para Josué. Você pode ser o mais fraquinho, mas com a certeza da presença de Deus, daquilo que Ele já fez lá atrás com Moisés, de que Ele estará com você todos os dias. Não tem como você não se revestir de força e de graça e de poder de Deus. Então, o texto é muito interessante quando ele diz para Josué, ser forte e corajoso. É uma ordem. Como eu posso ser forte, Senhor, diante de tal desafio? Como? Pela presença que ampara, pela perspectiva de tantos milagres que ele já viu lá atrás, pela constatação da derrota dos inimigos que eles já haviam visto. E o exemplo de um só, o mais forte deles, Faraó. Você quer um inimigo como Faraó? Não tem outro mais forte na Bíblia. Precisou 10 pragas, das mais horríveis, das que destruísse quase que o Egito, para que aquele homem entendesse que Deus estava falando para ele liberar o povo. E isso tudo era garantia, isso tudo era retrospectiva que Josué tinha que ver, do que Deus já fez, do que Deus estava com o povo, para ele continuar conquistando a terra. Então é por isso que toda vez que você estiver em desespero, você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Todos nós, quando estamos numa guerra, todos nós, quando estamos numa luta, a nossa mente, a nossa memória, o nosso cérebro tem a tendência de nos levar para o lado da derrota. Daquilo, não vai ter jeito. Não tem jeito. Essa situação não tem jeito. Que situação não tem jeito com a presença, com a graça, com o poder e com a mão poderosa de Deus sobre nós? Não tem uma, não tem uma. Então traga à memória o que Deus já fez. Traga à memória a promessa dele que vai contigo, que não te deixa nenhum dia, que já não te deixou. E traga, isso vai te ajudar a vencer nesse momento. Vai ajudar você a fechar aí
as janelas assassinas da sua mente. Satanás só abre janela assassina. E lá, de acordo com a teoria do Cury, só precisa de 3 janelas light para fechar uma janela assassina. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo traz quando você necessita, não só 3 não, mas ele traz 10, traz 20, traz quantas você precisar para fechar essa janela killer aí, que o inimigo está querendo trazer à sua memória aquilo que não te dá esperança. Nós servimos a um Deus de esperança, a um Deus que não dorme, a um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu e você esperamos nele. Então era tudo isso que Josué tinha para ele poder vencer, né? Você fará o povo herdar essa terra e sob juramento prometi dar aos pais dele. Então Josué possuía as promessas. Quantos aqui têm a promessa de Deus? Todos. E além da promessa de que você vai chegar lá na vida eterna, na Canaã celestial, você tem outras promessas para esse tempo agora. Que você não vai morrer, que Deus vai fazer alguma coisa com você, que Deus vai te usar. Muitos aqui têm promessa de Deus. E muitos aqui não estão de posse das promessas, porque não se aproximaram para ouvir de Deus quais são as promessas que Ele tem para você. Quando nós nos aproximamos, Ele vai nos dando as diretrizes, Ele vai nos levando por determinados caminhos. Então se aproxime, venha. Não fique pensando que determinadas coisas no reino é para fulano, é para ciclano, é para beltrano. As coisas do reino é para todos aqueles a quem Deus chamou e que tem um coração aberto para se permitir ser usado por Ele. E Ele pode te usar de uma forma maravilhosa. E tem gente que pensa que ser usado no reino é estar aqui em cima do púlpito ministrando a palavra. Não, essa é uma parte mínima, pequena. Pequena não é muito importante, mas é uma parte dentro de todo o reino. Ela se torna uma parte pequena. Porque o reino é muito mais do que só uma ministração. O reino é intercessão, o reino é cuidado, o reino é discipulado, o reino é convite. Tem gente que tem um dom maravilhoso de convidar, né, Bel? Convida qualquer um para vir aceitar a Jesus. Isso é o reino de Deus, é dom. Então, para todos vocês que estão aqui, Deus tem um talento para colocar na sua mão. Deus tem. Eu não tenho dúvida disso. É só você dizer assim, Senhor, o que é que o Senhor tem para eu fazer? O que o Senhor quer que eu faça no teu reino que Deus vai colocar para você? Deus vai fazer a promessa. Então, Josué possuía as promessas da presença de Deus, do livramento dos inimigos. Mas aí faltava tomar posse da terra. E esse termo, e esse texto, ele foi tão falado, tão esgotado, lá dos anos 80 para cá, né, pastor? Toma posse, meu irmão, toma posse. Deixa eu dizer para você, você não toma posse de nada se não há uma promessa de Deus para você. Josué aqui, e o termo aqui, tomar posse, não tem nada a ver com sucesso ou com riqueza, com nada disso. No hebraico, o tomar posse aqui significa completar a realização da missão que ele tinha. É isso que é tomar posse. Sabe por quê? A terra era Deus que daria. Eles não tinham poder nenhum de entrar ali. O exército de Israel não tinha poder. Sempre Deus dava as vitórias, porque havia uma missão. A missão era Josué entrar, Josué conduzir o povo, porque Deus já havia dado a promessa de que daria. Então, tomar posse é disso aí. É daquilo que, no contexto do que você faz no reino, no contexto do quanto você já se entregou ao Senhor, Deus vai te dando, Deus vai liberando para você algumas coisas, algumas promessas, mas tem que estar tudo envolvido. Tem que estar tudo envolvido. Não pense você que você vai tomar posse de alguma coisa que Deus te deu, se você não tem Deus em conta, se você não preocupa muito com o reino dele na sua vida, se você está assim, meio lá, meio cá. Não, não, não. Deus não faz isso, porque vai dar errado. Você mesmo vai estragar aquilo que ele te der. Então, tomar posse aqui significa cumprir a missão que Deus havia dado para Josué. Entende? É totalmente diferente. Não tem a ver com riqueza e com sucesso, não. Riqueza e sucesso
Eu lembro uma vez que eu, bem lá no início do casamento com o Edson, a gente tinha um carrinho, acho que era um Gol, aquele Gol quadrado, né? E naquela época os carros não tinham nem espelhinho assim no retrovisor, né? E eu, como sempre, né, gosto de estar olhando a cara, passando um negocinho aqui, né? Falar assim, ai, Edson, eu queria um carro que tivesse aquele espelhinho aqui. Aí ele falou para mim assim, pede ao Senhor que Ele te dá. Eu falei assim, eu vou pedir isso para Deus? Vou pedir não. Isso é luxo. Eu quero se você puder me dar, mas eu vou pedir isso para Deus, não. Entende? Tudo bem, tem gente que pede, mas não sei. Depois Deus até deu, depois os carros vieram. Hoje isso não é luxo mais, isso é acessório de qualquer carro, mais simples que seja, né? Mas naquela época era, né? Então muitas vezes nós empenhamos tanto em pedir algo para Deus. Mas Deus manda você buscar em primeiro lugar o reino. Porque Ele vai acrescentar, Ele é Pai, Pai amoroso, Pai bondoso, está dentro da missão, pastora Lúdia, então Ele vai te dar, porque você tem uma missão, sua missão é cuidar daquela ótica, mas é também ganhar gente para Jesus, então Ele vai abençoar, Ele manda cliente, Ele manda gente, aí você vende e vai trazendo para a igreja. Olha, isso é conquistar, isso é tomar posse, e o plano da igreja aqui com os empresários é esse. Tanto é que a palavra foi começada assim, né, Daniel? A palavra foi, qual é o teu compromisso no reino? Eu não vi, mas estou sabendo, tá, Daniel? Qual é o teu compromisso dentro disso? Dentro da missão. Então você vai ter posse. Deus vai dar. Deus vai enviar. Deus vai abençoar essa rede aí. Por quê? Porque o reino não está excluído. O reino está dentro. Isso que é importante você entender. Aí eles dizem, Josué, vai... Aí, tem outra parte, que dá mais uma mensagem, mas vai ficar para outro dia, né? Tem a outra parte. Você vai fazer tudo para eu tomar posse da terra. Você vai fazer tudo conforme a lei de Moisés. Não te aparte o livro da lei diariamente. Medita nele diariamente. E cumprir tudo que está escrito. É a outra parte. Entendeu? Está dentro do reino, tem a promessa, tem a promessa da presença, tem a garantia da presença, tem os milagres passados para refrescar a tua memória, assim como ele foi com Moisés, tem tudo isso, mas ainda tem mais. Ser forte, corajoso, porque você vai fazer o povo tomar posse da terra, mas aí vem. Tão somente, versículo 7, ser muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Não é uma parte da lei, não é um pedaço da lei, não é um pedacinho, não. Toda a lei de Moisés, toda a lei de Deus é perfeita. Toda a recomendação de Deus na palavra é para nós observarmos. Nada aqui pode ser jogado fora, nada. Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar, medita, fale e obedeça. Tem gente que fala, tem gente que medita, mas tem gente que não obedece. Não adianta, fica incompleto. Sabe aquela coisa? Vigiar e orar, aquela outra recomendação? Tem gente que ora o dia inteiro, mas não vigia quando sai da porta da igreja. Aí faz a coisa errada. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem que ter vigilância constante. Então, medita, ora, medita, leia, fale do livro da lei, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por que muitas vezes não somos bem-sucedidos? Por que muitas vezes não tomamos posse daquilo que realmente era para nós? Mas nós desviamos para a direita, desviamos para a esquerda, saímos do caminho, saímos do foco, perdemos o foco. E aí, não toma posse, não toma posse, não toma posse. Aqui, olha, Deus está repetindo algo que foi repetido desde o Êxodo. Desde o Êxodo, Deus falou isso. Para que o povo obedecesse, para que o povo prestasse atenção, para que o povo lesse, para que repetisse para os filhos, lá em Deuteronômio.
Repita, inculcarás essas palavras aos teus filhos, delas falarás, andando, levantando, deitando-te, o tempo todo, o tempo todo. Cristão que não se preocupa em colocar dentro da mente, do coração, a palavra de Deus, se torna vulnerável. Principalmente nesta época. Principalmente nesta época. Nós vivemos, como eu já disse trocentas vezes para você, e vou dizer isso até Jesus voltar. Nós estamos vivendo uma batalha mental. Narrativas diabólicas, conceitos diabólicos, ideologias malignas. E como é que eu venço essa batalha? Com entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Até para dar o equilíbrio para você sobre o que você fala ou o que você não fala. Até isso, a palavra de Deus nos dá o equilíbrio, tá? Então, queridos, medita nessa palavra. Era outra recomendação para Josué. Dia e noite, dela falarás, porque aí você vai tomar posse. Porque não alcançamos muitas coisas que necessitamos. Porque dissociamos a nossa vida secular da palavra, da obediência e da fidelidade a Ele. Por isso, pode vir, levitas. Por isso que nós não recebemos muitas vezes, né? Por isso que nós não recebemos. Mas eu não tenho dúvida que esta é uma igreja obediente. É uma igreja que tem sede pela palavra. É uma igreja que vai vir para a escola bíblica. É uma igreja que vai passar pelo discipulado, aqueles que ainda não passaram. E nós vamos, em nome de Jesus, alcançar a promessa. Nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Nesse tempo difícil, nesse tempo de guerra, nós tomaremos posse daquilo que Deus tem para nós. No reino. E não dissocie. Faça um círculo no entorno. Sua vida secular, em tudo. Profissão, relacionamento, educação de filho, diploma, compra de bens. Tudo nunca pode ser dissociado do reino. Tudo tem que estar de acordo com o reino de Deus. É isso que Deus quer de nós. E você será abençoado. Você chegará onde Deus quer que você chegue, aonde Ele prometeu. Em nome de Jesus.